Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos mais uma vez juntos para ouvirmos a palavra de Deus e sermos transformados por ela. Sabe, nós vamos conversar sobre um assunto que diz respeito à nossa vida, fé. Sabe, fé não é algo fácil de vivenciar. É fácil até de falar, porque se a gente perguntar quase a população toda, sei lá, em torno de, principalmente no Brasil, 90% da população vai dizer: você tem fé? Não, eu tenho fé. E como é que a gente mostra, como a gente pode mostrar que a gente tem fé e uma fé verdadeira? Porque falar é fácil. Agora, real é a gente mostrar na prática se temos fé ou não. E nós vamos aprender isso. Como eu posso demonstrar que eu tenho fé em Deus, na sua palavra e nas suas promessas? Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor. Agora, nós temos fé em Ti e temos a certeza de que o Senhor vai nos iluminar para que possamos entender esse assunto e vivermos a esperança real das Tuas promessas. Perdoa-nos, Senhor, e salva-nos, em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui estamos juntos e para a gente falar de fé, a gente tem que começar pela definição clássica de fé, que é Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus, no capítulo 11, é a demonstração, é o texto dos heróis da fé e a gente precisa aprender sobre isso. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, e começa logo assim, de forma clássica. É a definição clássica de fé. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso. É você acreditar em algo que você não está vendo, mas que você tem a certeza de que isso vai acontecer. Isso é que é fé. É viver uma perspectiva quando essa perspectiva ou quando isso ainda não aconteceu. Por exemplo, aqui está: eu acredito na volta de Jesus. Mas isso ainda não aconteceu, mas eu tenho convicção, eu tenho fé de que Jesus vai voltar. É isso aí. Pronto, é viver segundo as promessas de Deus. Agora, dizer que tem fé e não viver essas promessas, isso não é uma fé verdadeira. Então nós precisamos. Agora, como é que eu vou demonstrar que eu tenho fé? Que eu acredito nessas promessas? Pronto, nós temos aqui já a definição de alguns personagens. Por exemplo, a gente pode ver nesse pormenor aqui, no verso 4 logo: pela fé Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pronto, Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido. Então, ele demonstrou fé porque ele obedeceu aquilo que Deus havia solicitado. Isso é que é fé. É você fazer a vontade de Deus. Pronto, uma outra demonstração que a gente tem aqui de fé, a gente tem agora a de Noé. Por exemplo, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pronto, imagine o velho Noé. Deus diz que vai chover numa região em que não chovia, numa época em que não chovia, ia ter um grande dilúvio, e Deus diz para que ele pudesse preparar uma arca. Ele então começa a execução daquele projeto. Isso é que é fé. Fé é mostrada pelos nossos atos, pela obediência à palavra de Deus para fazer aquilo que ele pede. Isso é demonstração de fé. E aí nós temos o verso 8, que é clássico: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pronto, fé é isso. Pela fé obedeceu. Quando Deus chama Abraão, que já também estava com 75 anos, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Não, ele não sabia, mas ele acreditou nisso, ele teve fé e ele agiu. Então, fé leva você e a mim à obediência. Fé sem obediência, fé sem seguir a palavra de Deus, sem seguir as orientações de Deus, não é fé. Eu diria que é presunção.
Então, fé nos leva à obediência. E aí, se a gente for aqui, ó, no capítulo 2 de Tiago, tá? Capítulo 2 de Tiago, nós vamos ter essa demonstração de como é que eu revelo se eu tenho fé ou não. Aí, Tiago, no capítulo 2, verso 14, diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso a semelhante fé vai salvá-lo? Ou seja, eu vou demonstrar que eu tenho fé pelas minhas obras, pelos meus atos. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, isso são as obras. É a demonstração de que eu tenho fé nas promessas de Deus. Ou seja, uma fé sem obras é morta. Eu digo que eu tenho fé, mas eu não obedeço a Deus. Eu não faço o que Ele pede. Isso não é fé. Isso pode ser qualquer outra coisa, presunção, autossuficiência, mas não é fé. Fé leva a mim e a você a submeter, a obedecer à vontade e às ordens de Deus. E aqui a gente tem, por exemplo, se a gente for seguir aqui, nós vamos ver, a partir do verso 21, não foi Abraão, nosso pai, justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, pela fé, as obras foi consumada ou confirmada. Ou seja, Abraão demonstrou fé agora já com 120 anos, quando Deus pede para que ele oferecesse o seu filho Isaque no altar ou em sacrifício, ele então foi para executar. Ele preparou tudo e subiu a montanha, e lá, quando estava para executar o seu filho, a voz de Deus disse: Abraão, não sacrifique seu filho, porque eu sei que você crê em mim, porque eu sei que você tem fé, porque você obedeceu. Então a fé é demonstrada pela obediência. Então, sem obediência à palavra, sem seguir as orientações de Deus, isso não é fé, é presunção, é autossuficiência, é qualquer outra coisa, menos fé. Fé leva a mim e a você a seguir as orientações de Deus, a obedecer aquilo que Ele pede. Fé me leva à obediência aos seus mandamentos, é isso. Não é para ser salvo, não. Salvação é Jesus. Mas se eu sou salvo por Jesus e acredito nele, então o que ele me pede eu faço. Olha só para você agora perceber aqui. Vamos lá, para a gente tem aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, 8 de Mateus. Vamos para você perceber aqui, 8 de Mateus. A partir do verso 5, nós temos uma história que é do centurião. O centurião chegou então até Jesus e disse: olha, Senhor, a história é essa. Senhor, eu estou com um servo e esse meu servo está quase morrendo. Vá lá curá-lo. Aquele homem estava já ouvindo sobre Jesus. Então, quando Jesus disse: eu vou, ele disse: não precisa que o Senhor vá à minha casa. Eu acredito que o Senhor é Deus. Só simplesmente diga uma palavra e meu servo vai ficar curado. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Sabe o que Jesus disse? Olha, aí manda uma palavra, aí, verso 12. Ao passo, verso 11, disse Jesus então, para a gente poder, verso 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus, disse aos que o seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, aquele homem acreditava que Jesus era Deus e tinha todo o poder e que podia curar o filho dele ou o servo dele, mesmo sem Jesus estar lá. É isso, amigo, é isso, meu querido. Fé é você acreditar que Deus está conduzindo tudo e em meio às catástrofes, em meio aos problemas, você continua adorando a Ele, você continua demonstrando que você o reconhece como o Senhor da sua vida. Aqui uma outra demonstração de fé está no capítulo 15, verso 28. 15, 28, onde nós temos a mulher cananeia, ou Ciro-fenícia. Quando Jesus foi lá, naquela região, que era uma região de pessoas não judias, eram pessoas pagãs, e o que acontece? Ao chegar lá, aquela mulher vem insistindo para Jesus curar a filha dela, e Jesus vai ali: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas a mulher continua insistindo. Veja aqui, olha o que Jesus disse. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, verso 26 do capítulo 15, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28, então lhe disse Jesus:
mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Desde aquele momento a sua filha ficou curada. Grande é a tua fé. Aquela mulher acreditou em Jesus como o Salvador, como o Deus eterno. Então eu e você precisamos ter uma fé reconhecendo que Jesus é o meu Salvador, Ele é tudo. E aí quando eu acredito nisso, eu faço o que Ele pede, eu obedeço às suas ordens, eu creio nisso. É isso o resultado. Fé verdadeira leva a mim e a você à obediência à palavra de Deus. Sem a obediência à palavra de Deus, isso não é fé. Agora, quando eu tenho fé realmente em Deus, no que Ele é, o meu Salvador, eu obedeço o que Ele pede. Então, que você possa viver a fé hoje, seguindo as orientações de Deus, obedecendo os seus mandamentos, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, para que você possa viver uma fé verdadeira. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a fé de forma autêntica e verdadeira. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.